Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD-FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando a todos que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês. O E, Environmental, S, Social e G, Governança. Mas nós podemos falar também aqui em português o E representando o A, Ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos FIP tem o patrocínio deste episódio da Russell Bedford Auditoria, Consultoria, Perícia, Assessoria e Tecnologia de Informação, que imediatamente, através de seu CEO, Roger Maciel, entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a organização se relaciona e junto ao mercado. Bem, precisamos também falar aonde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que faremos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios dos Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, Twitter e LinkedIn, e também nos canais e plataformas da Russell Bedford, do Sindiprestem e do IRIS, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos Básico e Avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar a nossa convidada e o nosso convidado. Muito obrigado, Patrícia Mistura, coordenadora de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Heineken. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada a vocês pelo convite. E ao Marcos Glier-Gregolin, especialista em ESG e sócio-gerente comercial da Russell Bedford. Obrigado. Sejam muito bem-vindos, muito bacana ter vocês aqui. Acho que a gente vai ter um momento bem descontraído, gostoso, para que a gente possa ouvir um pouco da vivência, né? Na experimentação do que está acontecendo na vida profissional de vocês, nas empresas que vocês representam, e a gente vai ter essa oportunidade de dialogar aqui. Eu vou começar com você, Patrícia. Por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais das atividades da Diretoria de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa do Grupo Heineken. Um prazer a todos estar aqui hoje. Eu represento o Grupo Heineken, trabalho na área de sustentabilidade já há 15 anos, mas o Grupo Heineken especificamente há 4. E, bom, a gente tem uma estratégia que é uma estratégia global, né? Sustentabilidade faz parte do pilar de negócio e a gente já existe desde 2010, no ano passado ela foi revisitada, quando a gente lançou o compromisso de até 2040 ter a neutralização de carbono em toda a cadeia de valor. Né? O nome da estratégia de sustentabilidade seria o Brew a Better World, é um nome complicado, mas seria Fermentando um Mundo Melhor. E a gente tem 3 pilares de atuação: um pilar ambiental, um pilar social e um pilar de consumo responsável, que é um pilar já bastante
robusto, né? Já existe há bastante tempo na estratégia, em função da própria característica dos produtos, então é algo que a gente tem uma atenção bastante específica aí para as atividades e desenvolvimento do trabalho de sustentabilidade do grupo. Muito legal, Patrícia. E a Heineken tem um forte contato, né, com o consumidor final, e a expressividade da marca pode e deve gerar uma representação reputacional bastante importante, né? Exato. Esse trabalho tem sido feito especificamente de 2 anos para cá, onde a gente tenta combinar, né, os esforços da estratégia corporativa com os objetivos das marcas, que de fato é quem está junto ao consumidor e tem esse potencial de falar com a sociedade civil, com o consumidor, com o público. Então, a gente veio trabalhando muito forte nas causas das marcas, né, sejam causas ambientais ou sociais, e a gente tem a nossa protagonista, né, desse trabalho, que é a própria marca Heineken, que a gente tem a plataforma chamada Green Your City, que estabeleceu aí no ano passado seus compromissos relacionados à sustentabilidade. Então, essa plataforma vai trabalhar 4 eixos específicos. O primeiro eixo é relacionado ao que a gente chama de microflorestas, então vai ter, né, algumas cidades aí que foram eleitas pela marca para trazer esse verde para os centros urbanos. A marca tem um compromisso com a questão da circularidade também, que é retornar 80% das embalagens até 2030. Tem um pilar ligado à questão específica de consumo, então todos os consumidores de Heineken, ao dirigir, não bebem, né? E tem um compromisso específico também com a questão da energia verde, que é hoje como a gente leva para os nossos pontos de venda uma energia renovável. Muito bacana, bacana mesmo. Marcos, obrigado também pela presença. Se apresente para o nosso público e fale um pouco sobre a Russell Bedford e seu portfólio de atuação no contexto ESG. Bom dia, Lívia. Um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Patrícia, todo mundo que nos acompanha. Eu labuto na área já fazem 30 anos. Tive a honra, soube agora há pouco, Lívia, que conhecemos o Betinho. Sim. Né? Que foi um batalhador lá no início, fundador do IBASE, participou da fundação da Ação da Cidadania, juntamente com seu irmão Chico. Mas, enfim, a Russell Bedford, ela tem um portfólio bastante completo, começa principalmente auditoria, consultoria, assessoria em geral e um BPO voltado à área fiscal, contábil, DP e financeira das empresas. Dentro do pacote de auditoria e consultoria, a gente trabalha muito a questão do ESG, mas não o ESG como um produto, mas sim como um jeito de ver, de enxergar as coisas embutido dentro da estratégia. Ou seja, se trabalhamos uma revisão de um planejamento estratégico, dentro do planejamento estratégico há de se pensar em ambiental, em social e em governança. Então, desta forma, vai se trabalhando item a item dentro da estratégia da empresa. É assim que a gente enxerga o ESG. Muito bacana. Obrigado, Marcos. A gente vai comentar mais detalhes daqui para frente, mas é importante salientar, eu gosto muito de dar início a essa contextualização com vocês para falar um pouco do contexto da sustentabilidade hoje no mundo, né? O tema se tornou absolutamente presente na agenda dos principais líderes, sejam os líderes públicos das nações, sejam os líderes empresariais. A percepção de que essa formulação dessa temática passa a ser um instrumento de valorização, de agregação de valor, de modelos diferenciados de gestão e que trazem às organizações um benefício absoluto, porque nós temos um patamar um pouco diferenciado, porque nós estamos falando dos impactos das mudanças climáticas, nós estamos vendo a transformação, a escassez de recursos, e tudo isso releva absolutamente o poder das organizações em estabelecer vamos dizer assim, uma nova norma de convivência na humanidade, né? E a organização tem esse espírito hierárquico e isso provoca também, ela está normalmente à frente das grandes soluções, né? E quando a gente percebe essa temática sustentabilidade muito presente na pauta, eu tomo a liberdade de comentar com vocês uma pesquisa que a Century fez nesses últimos dias, agora em setembro,
onde ela identificou que mais de 80% dos jovens brasileiros querem trabalhar na economia verde. Olha que questão importante, né? Quando a gente está falando de sustentabilidade, nós estamos falando das próximas gerações, né? E se essa próxima geração não abraçar a causa, as coisas não irão se transformar. Então esse é um ponto importante que eu queria destacar, até para demonstrar o quanto esta temática que as empresas que vocês representam estão envolvidas merecem essa percepção muito forte do mercado, da sociedade e da humanidade como um todo. E para isso, Patrícia, eu te faço a primeira questão. A percepção da aplicação dos fatores ESG já é uma realidade intrínseca no contexto organizacional da Heineken, ainda mais que vocês são uma empresa multinacional e por isso tem uma percepção um pouco mais ampla. Sim. Como eu comentei, a gente tem a estratégia de sustentabilidade já existe aí há 10 anos, ela, né, passou por uma atualização, mas especificamente no Brasil, o que a gente identificou, né, que a nossa atuação no pilar S, vamos dizer assim, ele estava muito voltado para o público interno, né, então a gente olhava muito para as questões de diversidade, segurança, as questões de direitos humanos relacionados a terceiros, né, prestadores de serviços e colaboradores, e que a gente precisava dar uma nova força, vamos dizer assim, para as questões sociais, justamente pelo momento também que a gente passou, pós-pandemia. Então a gente, nesse ano, agora não lembro se foi março ou abril, a gente lançou o Instituto Heineken, né, que olhou aí para a sua cadeia de valor e entendeu que a gente tem públicos que são muito vulneráveis, né, então a gente tem a missão ali de trabalhar com o público de ambulantes, de catadores, né, de materiais recicláveis e também com jovens que aparecem aí hoje como uma grande vulnerabilidade no Brasil como um todo, né, quando a gente fez uma pesquisa para identificar nas áreas de atuação onde a gente tem as cervejarias, a questão, né, da vulnerabilidade dos jovens aparece de forma transversal. Então a gente quer levar também para esse público, né, programas que possam levar a empregabilidade, uma alternativa, né, para construir um futuro melhor. Muito bacana, hein? E é interessante perceber a responsabilidade da empresa, né? Que tem não só a busca pelo seu produto, para estar mais posicionado no mercado, mas ter essa visão quase que 360 graus para tudo que impacta através do consumo do seu produto e como pode identificar fórmulas sustentáveis, né, de convivência. Sim. Com a marca e com o consumidor, né? Hoje o poder de compra, né, do consumidor, ele faz as suas escolhas, a gente sabe que cada vez mais ele está em busca de produtos verdes, mas também com impacto, dúvida, né? Sem dúvida. E a própria, né, Marcos, até a cor da Heineken já nos leva a essa percepção, né? Muito bacana. Sensacional. Marcos, do ponto de vista da Russell, qual é a sua percepção quanto à aplicação dos fatores ESG pelas empresas no Brasil e nos demais países de atuação da Russell mesmo? Vamos lá. Sustentabilidade, ela não tem como não fazer parte da pauta do dia a dia das pessoas e das empresas. Ou seja, quando a gente hoje ouve falar de ESG, parece que eu diria que é a bandeira que terminou de ser hasteada, está lá no alto neste momento. Mas tudo começou com um processo lá atrás, ou seja, na década de 80, talvez, ou 90, começou-se a dar mais importância ao impacto climático. E isso durante um tempo fica aquela coisa muito distante, está derretendo as calotas polares, está pegando fogo, não sei, é uma coisa que não chega no dia a dia das pessoas. No entanto, pulando para o momento atual, por exemplo, em 2008, se eu não me engano, o CEO da Microsoft já alertava, diz, olha, o maior risco que a humanidade corre está voltado provavelmente a pandemias, a questão viral, por aí, provavelmente vai ser por essa linha. Isso é o resultado de um algoritmo que foi desenvolvido. E aí, quando chegamos em 2020, que isso vem à tona, não tem como você não parar e pensar o que eu estou fazendo, não para um mundo melhor para os meus filhos, mas também para ter filhos melhores para o mundo.
sabe? E aí você começa, já estou aí com meio século, começo a olhar, eu tenho uma filha de 16 anos e um filho de 19, eu olhar à volta e eu vejo que eles são muito melhores do que eu. Então, eles somam nessa estatística do 80% que você colocou há pouco. Ou seja, minha filha, meu filho, pega no meu pé, pai, isso aí não é sustentável, sabe? Não está legal. E aí você se choca no dia a dia como um hipócrita, e isso vai para dentro das empresas. E dentro da Russell, a gente faz a lição de casa para depois levar para fora também. Ou seja, não tem como uma empresa prestadora de serviços de auditoria, consultoria como a nossa, não se importar com a questão da qualidade da mão de obra, ou seja, são seres humanos. E aí nós também criamos um Instituto de Educação, o professor Bedford, que é para treinar pessoas. A gente se preocupa com a diversidade, mas também com a inclusão, que é diferente. Ou seja, ser uma empresa com diversidade é uma coisa, mas ser uma empresa que se preocupa com incluir quem está fora e não simplesmente em oferecer uma vaga de emprego para quem já está empregado. Não, incluir quem está fora significa ter uma forma de abraçar essa pessoa, prepará-la, considerar o despreparo dela, prepará-la para que ela possa colaborar com a nossa estrutura, mas também com o ecossistema como um todo, ou seja, passa a ser mais um profissional do mercado. Então, as políticas de RH para nós são muito importantes e somam dentro do G da governança. Tem ações que são do social. E o momento que o Brasil vive o mundo, eu acho que lá fora a gente tem a Europa com alguns passos adiante, e aí eu diria que pessoal, não está valendo, acho que está dizendo assim, destruíram lá e agora ficam preocupados. Não, está valendo o que se faz agora para recuperar, seja onde for. E eu acho que esse é o ponto. Está praticando greenwash. Eu acho que também é uma coisa que precisamos parar um pouquinho, pensar e não ficar lacrando, sabe, na sociedade. Porque qualquer atitude que seja na direção do verde, da sustentabilidade, está valendo. Lógico. Acho que este é o ponto. E o Brasil, nisso, caminha dentro daquela... Já dando uma pincelada na questão de crédito de carbono, ou seja, aquilo que lá atrás começou como os países do anexo A, que eram os países em desenvolvimento, e tinham os países desenvolvidos que não tinham o que fazer. O Brasil entra aí certamente como um dos principais... uma das principais fontes de crédito de carbono, porque nós temos talvez um saldo negativo a recuperar, temos que chegar no zero e aí fazer o nosso negócio, nossa lição de casa. Vocês dois citaram os institutos, Heineken e Russell Bedford. Nas empresas de vocês, o instituto ele está vinculado à organização ou ele tem um CNPJ próprio e vai ter uma atividade desvinculada? No caso da Heineken. Na Heineken é muito recente, né? Ele está vinculado nesse momento às atividades, está ligado à vice-presidência de sustentabilidade do grupo Heineken. E lá, o nosso é totalmente descolado. Assim, ele é formado pelos sócios da empresa, mas é descolado com o CNPJ próprio, com a conta bancária dele, com as ações e com o estímulo do envolvimento dos sócios, mas da comunidade também na geração de conteúdo que é utilizado e disponibilizado não só para a Russell Bedford Brasil, mas para a sociedade como um todo. Legal. Se eu puder dar uma sugestão, porque eu já tenho uma experiência enorme de criação de institutos corporativos, é melhor desvincular, passa a ter uma vida. Eu até nem posso responder bacana. Por isso, porque do ponto de vista burocrático eu não sei, mas porque hoje ele está alinhado à estratégia e responde à vice-presidência de sustentabilidade. Mas a iniciativa já é fantástica, só de ter essa iniciativa já coloca numa outra dimensão os patamares de responsabilidade, comprometimento para a causa. Muito bom, muito bom, muito bom. Patrícia, continuando um pouquinho com você. Como a Heineken enxerga a aplicação das dimensões ESG e seus impactos na questão do uso racional de água na produção, que é algo que eu tenho certeza que é muito importante, e da questão da circularidade, né? A
Bom, podemos falar que o Grupo Heineken está praticamente há 10 anos aí no Brasil, e desde que chegou a gente já reduziu em um terço o consumo de água na produção, né? Então é um compromisso bastante significativo. E a gente tem uma estratégia também global específica para a questão de água, em que a gente olha 3 frentes, né? Uma delas é a eficiência, isso cabe para todas as cervejarias, né? A cada 5 anos a gente passa por submetido por uma metodologia do Global, em que eles analisam a condição de cada uma das bacias onde as cervejarias estão incluídas, né? E com isso, no Brasil, a gente já tem 2 cervejarias identificadas em área que a gente chama de estresse hídrico, e aí, a partir desse momento, a gente passa a atuar em 2 outros eixos, né? Que é o olhar externo, vamos dizer assim, né? Porque quando a gente olha a eficiência, a gente está muito para dentro de casa, a gente fala que é o intramuros. Quando a gente está numa condição em que uma bacia hidrográfica tem uma situação de estresse hídrico, a gente passa a olhar, fazer um trabalho mais forte para o extramuros, e aí a gente traz 2 olhares, que é o olhar da circularidade. Então, como é que eu posso fazer com que, né, menos gente, vamos dizer assim, que da nossa bacia capte água boa, água bruta, que a gente fala. Então, como que eu posso dar um destino melhor para o nosso efluente, né? Porque todas as cervejarias têm uma estação de tratamento de esgoto industrial. E depois a gente entra com uma estratégia também que é para olhar o que a gente chama de balancing. É difícil fazer uma tradução exata, mas é como que eu posso devolver para aquela bacia, né, o volume produzido que eu tive naquela cervejaria. Então, a gente tem um compromisso de devolver 1,5 vezes aquele volume até 2030. Então, a gente busca por projetos, e aí esses projetos passam por N tipo de soluções. Podem ser soluções que vão buscar restauração, pode ser um tipo de solução que vai endereçar alguma questão relacionada a saneamento do município. Então, é feito um diagnóstico para entender qual é o tipo de atividade possível para fazer essa recuperação de água, vamos dizer assim. Um olhar coordenado, né, com todos os atores ali que atuam na bacia. E você vê que é uma preocupação, né, que provavelmente no passado, há 40 anos atrás, a indústria cervejaria no Brasil há muitos anos, né, não tinha tanta preocupação, e as coisas rolavam de uma forma muito bruta, vamos dizer assim, né? Hoje esse olhar é um olhar bastante interessante. E é inclusive algo, né, cujo o time de sustentabilidade global também olha muito para essa questão. Então, a gente, né, todas as cervejarias e países no mundo onde a Heineken está seguem a mesma estratégia, tem o mesmo tipo de direcionamento, né, e olhar aí específico para essas questões de eficiência, circularidade e balancing, que a gente chama, que seria a questão de governança, né, desse recurso da bacia. Bacana. Só para explorar mais um pouquinho a tua informação, que regiões do país que a Heineken está com fábricas? A gente atua hoje são 15 cervejarias, agora não saberia te dizer estados especificamente, mas de cabeça aqui é Maranhão, Pará, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, espalhadas Pernambuco, pelo país, espalhadas pelo país inteiro, né? Então, isso é bem bacana. Também região de Goiás. Ótimo, muito bom. Marcos, a Russell no Brasil, enquanto empresa, no seu modo de ver, está enquadrada nos conceitos de governança e com princípios sociais e ambientais aplicados à tipologia do seu negócio? Em outras palavras, né, a Russell Bedford faz a sua lição de casa? Acho que já dei uma pincelada na resposta anterior, mas certamente sim. Tá? Isso é muito importante, né? Não tem como ficarmos de fora. Vamos lá. O ideal seria que a gente vivesse um mundo de autorregulação, com consciência, ou seja, essa tomada de consciência fosse geral, pegasse todo mundo como uma picada, como a gente costuma dizer, quem é da área, né, do ISG. ISG, quando ele te pica, não tem como você dizer eu não... E é assim que acontece, porque onde você anda, você vê coisas para serem feitas no social, no ambiental, na área de governança o tempo todo. Você anda no trânsito, você enxerga. E a Russell, ela faz isso muito bem. Ou seja, a gente tem reunião de todos os sócios semanalmente, e nessa reunião ela tem uma organização com painéis, com participação de cada comitê. E tem, por exemplo, o nosso comitê de sustentabilidade, que ele participa ativamente. O pessoal do Instituto de Educação participa ativamente. Veja, a gente
leva separado o Instituto de Educação com o Comitê de Sustentabilidade. Tem a ver, mas a gente leva tão a sério as microatividades que cada uma tem que ter. Vamos falar de ESG. Não é legal, sabe? A reunião é sobre um assunto de estratégia. Vamos botar o ESG como uma ponta, uma parte dentro daquilo ali, aquilo que eu falei lá no início. Não dá certo você tratar o ESG como uma coisa separada, um apêndice que você chega e conecta. E nesta linha, a gente não só faz a lição de casa, como também leva para fora. Fomentamos muito os nossos sócios, nossos colaboradores a participarem da sua comunidade ativamente, ou seja, olhem em volta e vejam o que dá para fazer. Sejam em datas de apelo geral da sociedade que existe, ou seja, você tem Natal Sem Fome promovido por entidades já há bastante tempo. Quais as campanhas que é possível você participar? O que você pode fazer a mais na tua vizinhança em relação à questão ambiental? Como é que está a coleta seletiva de lixo na tua casa e no teu vizinho? O que você pode falar para ele para influenciá-lo? Então, tudo isso faz parte e isso vai para dentro da nossa empresa também. Conselho Federal de Contabilidade, agora já dando um pulo assim para a nossa atuação como fim social também da empresa, vem trabalhando forte nisso e com boas sugestões, e ele vem sabiamente tratando as ações como capital. Ele meio, na minha opinião, ele redefine aquilo que é capital social de uma empresa dentro da norma do Conselho Federal de Contabilidade, a TGNBC e TG09, se eu não me engano. Chega um ponto onde ele trata capital social, ele divide em diversos capitais. Então vamos lá, capital financeiro, que é os recursos financeiros da empresa. O capital social é o impacto social mesmo da sociedade. O capital ambiental e por aí vai. Ele divide, ele te dá a liberdade de você transitar pelos diversos tipos de capital. E aí, quanto de capital você tira de um para colocar no outro, naquilo que você está negativo, para gerar esse equilíbrio, sabe? Isso é legal. E aí a gente já entra na questão de um relato integrado. Mas enfim, não quero estourar teu tempo. Não, mas é bacana essa visão do relato integrado também, porque hoje passa a ser uma das boas discussões e interpretação dos resultados à luz no conceito da sustentabilidade, né? Uma necessidade, porque no IBASE, você acompanhou, já se discutia balanço social, o ethos, o IBASE mais voltado a pequenas empresas, entidades do terceiro setor, o ethos trabalhando com as grandes empresas na época. Em 2003 eu participei, se eu não me engano, de entrega do prêmio de balanço social do ethos. E aí hoje você vê aquilo evoluir, chegar a um relato integrado, onde você tem as demonstrações financeiras de uma entidade, onde você tem o relatório de sustentabilidade e onde você tem o que a gente chama de relato integrado, que é a integração daquele capital financeiro com todos os demais capitais. Isso é muito legal, isso arrepia quando você começa a pensar e ver as empresas trabalhando de forma isso integrada. Será uma realidade muito debatida daqui para frente. Ok, Marcos. Patrícia, a questão da redução das emissões de carbono na operação industrial está presente na Heineken? Você já tem um inventário de emissões, incluindo inclusive a sua cadeia produtiva? Como é que a empresa estabelece uma relação sobre esse tema? Sim, nós temos um inventário, né, já desde 2018, nosso baseline é de 2018, a gente tem a aprovação do que a gente chama do Science Basic Targets, que é do SBTi, então é um organismo internacional que faz a validação, né, desse inventário e das metas. A gente, nesse modelo, sim, o escopo que a gente chama de escopo 3, né, que seria o detalhamento da cadeia de valor, ele está integrado, então a gente olha desde a agricultura, né, no nosso caso passa por agricultura, produção, logística, toda a parte relacionada ao que a gente chama de embalagens, que seria a parte de packaging. A gente tem uma particularidade também, que é a questão, né, de pontos de refrigeração, que a gente chama de cooling, né, todos os refrigeradores que estão nos bares, né, que são ativos da companhia também. Então a gente olha realmente de forma para a cadeia como um todo. Muito bacana. E essa é, como eu disse, a Heineken, que dialoga com o consumidor final, né? Demonstra isso, é um
pontos importantes que você está apresentando aqui, Patrícia. E eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário, né? Pois não. Lá na presidência da Associação Paulista Viva, nós estabelecemos no ano passado, começou no ano passado e agora segue à frente, o programa Avenida Paulista Sustentável. Eu vou, inclusive, entregar para vocês uma cartilha impressa, mas ela é só impressa para esse aqui. Viu? É digital, está na frente de todo mundo. Legal. E um dos pontos desse programa é a gestão de resíduos. A gente fez um acordo com a ABRE, que é uma das nossas parceiras aqui destes encontros, para tratar do resíduo eletroeletrônico. E, simultaneamente, eu não sei se vocês acompanharam aí as reportagens que estão no ar, nós instalamos na Avenida Paulista, que é a avenida mais reconhecida de São Paulo, símbolo símbolo da cidade, né? O Brasil inteiro quer conhecer a Avenida Paulista. Nós instalamos lixeiras e coletores de bitucas diferenciados. É um design super inovador por toda a avenida e estamos agora organizando toda a questão da gestão de resíduos. Então é uma proposta bacana que a gente poderia discutir, né, o interesse da Heineken, porque ela é uma... Primeiro que todo mundo quer estar na Avenida Paulista, né? E quando você tem um projeto especial, isso gera uma dimensão muito diferenciada, né? Nós introduzimos o conceito da coleta verde na Avenida Paulista. Interessante o seu ponto de que das frentes aí dentro do ambiental que a gente trabalha, a questão da circularidade é fundamental. A gente tem um compromisso de até 2025 ser 100% circular, né, que a gente chama no canal de bares e restaurantes. Então, justamente esse trabalho que você está colocando da coleta seletiva, né, reciclagem, o reuso também, né, das embalagens é fundamental. Sim. E a gente tem hoje um olhar uma estratégia de circularidade já bem focada, né, nessa questão de infraestrutura e um olhar específico para o consumidor. Então, todos os nossos programas, ou eles endereçam uma questão de educação ambiental, né, mudança de comportamento, porque a gente sabe que toda ação ali começa, né, se o consumidor não colaborar, a gente não vai conseguir avançar. Então, não adianta ter infraestrutura sem ter ação do consumidor, e não adianta também ter ação do consumidor e não ter infraestrutura. Então, eles precisam andar casados. Então, nossa estratégia olha para esses dois pontos e a gente já tem esse compromisso aí até 2025. Então, e só para complementar, a gente fez uma conversa com as faculdades e universidades que estão na Avenida Paulista, são 7. Sim. E com outras instituições, e criamos o conceito dos agentes sustentáveis locais, né, que é a agente sustentável da Paulista. E os jovens vão começar agora, a partir do mês de novembro, a percorrer a Avenida Paulista, um trabalho super voluntário, para tratar de tudo isso. A questão do resíduo, da questão das guias, das calçadas, tudo que tem de bem na Avenida Paulista, nós vamos ter o olhar da sociedade civil organizada. Que bom, que a Paulista merece. Bacana. Que bom. Muito bom. Marcos, agora eu vou subir um pouquinho a régua, porque o detalhe é um pouco mais emergente hoje na discussão da sustentabilidade. É uma pergunta para você poder nos orientar quanto à participação da Russell. A Russell Bedford atua na questão do crédito de carbono, orientando esta prática junto às organizações que atende? Vamos lá, o crédito de carbono, dá para começar... Ele começou lá atrás e hoje ele tem uma retomada. Quando eu digo hoje, é hoje mesmo, porque em maio de 2022 saiu a última regulamentação para o setor, que caminha para dar uma maior segurança jurídica e mostrando o norte alinhado com aquilo que realmente tem que ser. É em 2022 que os Estados Unidos fez um movimento de 450 bilhões de dólares voltado a essa questão de crédito de carbono. Em 2022 que a China, como um dos grandes players, também vem fazendo movimentos enormes. É em 2022 que a gente vive uma guerra da Ucrânia com a Rússia, que neste momento, inclusive, está aí com aquela quentura de a qualquer momento pode sair desse círculo que está hoje ali, aumentar daqui um pouco e tal. E a gente vive ainda resquícios da pandemia que foi ali atrás.
com a falta de componentes para muita indústria ao redor do mundo. A indústria farmacêutica sofreu durante, mas todo o restante da indústria sofre depois, e a crise do petróleo, então, por conta da guerra. Ou seja, o crédito de carbono no Brasil ele deu passos importantes recentemente para essa regulamentação, tanto pensando no mercado regulado quanto no livre mercado. Empresas, e eu vejo esse movimento um burburinho bem forte, vamos dizer assim, se organizando, ainda esperam regulamentação do setor, porque tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto da Economia ainda precisam regulamentar, e outros ministérios que serão envolvidos, porque o governo deixou a coisa bem aberta com a participação, criou uma comissão que vai ficar encarregada disso tudo, mas a sociedade, as empresas já se movimentam. Sim. Aquele crédito que ocorreu até agora, que vinha sendo negociado, que teve pacotes de RED+, aí para trás, que foram negociados no mercado, muitas coisas deram errado, houveram certificações, ou seja, quase nos puxou para um limbo de uma coisa não legal, sabe? Aquela coisa dos aproveitadores de mercado. Teve coisa boa, interessante no meio, mas veio coisas ruins. Então agora ela vem com uma regulamentação e vejo um movimento de pessoas sérias para tocar adiante. Tua pergunta foi no início direcionada se nós orientamos nossos clientes. Sim, nós estamos atentos e orientando, mas neste momento ainda mais para se preocupem com a tua pegada de carbono, ou seja, como é que está o teu débito em relação a isso, para a gente poder chegar no 0 a 0 e a partir daí começar a pensar no crédito. Já tem estruturas, e cada ambiente é um ambiente, Lívio, porque tem estruturas que estão com a possibilidade de arrancar já gerando crédito, mas precisa ter isso mapeado, e aí eu já entro na questão do controle, novamente volto à questão do relato integrado, ou seja, quais os indicadores que você tem que te mostram e que são auditáveis. Não adianta dizer, lança aí um número tal. Não, tem que ser auditável, ele tem que passar por um relatório de asseguração razoável, ou seja, de acordo com a razão e não de forma limitada. Nessa asseguração razoável tem que ser possível verificar a fonte daquele dado, daquela informação. Uma das coisas importantes dentro do relato integrado, e o próprio Conselho Federal traz, é olhar para o futuro. E quando você olha para o futuro, você deixa de estar trabalhando com dados históricos. Dados históricos é aquilo que ocorreu e eu mensuro, somo, está aqui. Agora, quando eu olho para o futuro, você tem incertezas. Qual é a razoabilidade das incertezas que você está considerando no teu relato integrado? Então, tudo isso a Russell está preparada com diversos profissionais para fomentar dentro das companhias, porque, veja, não é um pacote que vem pronto, eles toma aqui, estou te vendendo em SG, repito, como é que está isso dentro da tua estratégia? A Russell está preparada para sentar, compor o teu grupo de trabalho e dar a direção para que a tua própria operação se torne consciente e evolua dentro do tripé da sustentabilidade, que é a moda do ESG. É verdade. E essa é uma questão, como você comentou, Marcos, é nova ainda, né? A regulamentação está exigindo essas novas interpretações e é importante uma empresa como a Russell que possa orientar as organizações para esse novo momento que elas possam decidir fazer. Muito bacana. Patrícia, a Heineken organiza e publica o relatório de sustentabilidade padrão GRI? Se sim, o que isto representa para a empresa? A Heineken globalmente sim, né? O grupo Heineken no Brasil não tem obrigatoriedade do reporte, né, financeiro, então o que a gente faz é um relato de progresso, né? A gente entende que a gente precisa prestar contas, né, para as partes interessadas aí de interesse para conhecer um pouco mais sobre a empresa. É impossível a gente contar tudo, né, sobre a empresa nos espaços existentes, então a gente acha importante a estruturação de um relatório, sim, mas hoje é um relatório muito mais qualitativo, traz, né, os números relativos às iniciativas que a gente desenvolve, né, baseado sempre na nossa estratégia. Então hoje no Brasil é um relatório de progresso que a gente chama, e aí a gente consegue fazer olhando para o ano anterior e já traz um pouquinho do que acontece naquele ano, que geralmente ele sai no meio do ano, mas a gente consegue ali trazer, né, um pouco do como a empresa vem trazendo, que eu acho que
né, pegando um pouco do que o Marcos está falando, a questão da governança em si, não é só o que a gente faz, mas como a gente faz. E aí os espaços dos relatórios são importantes para isso, né? É uma forma de traduzir e demonstrar um pouco quais são os valores da empresa e como ela atua, né, naquelas iniciativas, não só os resultados e os números, né, a respeito. Bacana. Eu tenho notado nas conversas com outras empresas multinacionais esse mesmo modelo, quer dizer, a matriz que faz o seu relatório, no caso do Brasil faz esse relatório de acompanhamento, de progresso e tal, mas guardadas também as especificações de cada país, né? Sim. Especialmente o Brasil, né? Quando você compara com alguns outros países do mundo, até pelo conjunto do contexto que a gente tem esse envolvimento com a questão ambiental, o país é visto de algumas outras formas, porque a gente tem a relevância ambiental e a relevância social. Sim. Né? Então nós temos dois movimentos muito distantes normalmente em relação aos demais países. Então é interessante essa realidade que você abordou da Heineken. E no seu caso, Marcos, como você avalia a percepção da governança corporativa na Russell? E do ponto de vista de produto, a Russell organiza e implanta relatórios de sustentabilidade padrão GRI junto aos seus clientes? Vamos lá. Internamente, pegando o gancho da Patrícia aqui também, é tudo uma questão de prioridade. Você tem que criar uma matriz de relevância, uma matriz de materialidade e a partir daí dar os primeiros passos. Então, eu já te respondi antes, sim, a Russell faz a sua lição de casa e nós optamos certamente por começar principalmente pela governança, que era o que daria o principal, nos traria as informações. Primeiro, o comprometimento, segundo, a informação para poder dar os outros passos. Foi assim que começou e é assim que nós estamos caminhando e já invadindo o social e o ambiental, com certeza. Mas a governança é onde a gente tem que estar acima no nosso modelo de negócio. Já no caso da Heineken, restou claro aqui, por exemplo, que uma das questões mais importantes foi o ambiental. E vocês trabalharam duro nisso quando reduziram a questão da água, melhorando a questão de reuso, provavelmente tem muita percepção, uma série de ações, né, nessa linha. Fabricação. Então, e aí quando você vai para um outro setor de indústria ou o comércio se preocupa muito com a questão da sustentabilidade dentro do social, alguma coisa de ambiental, mas também muito com governança, como é que ele está inserido dentro da cadeia. E aí, já partindo para te responder a questão de a Russell como produto para o mercado, não só GRI, mas o Brasil, por exemplo, quando eu falei do Conselho Federal de Contabilidade, que é o nosso órgão que regulamenta as empresas de auditoria no Brasil e de quebra também a consultoria a gente faz, ou seja, nós temos uma série de referências. O GRI é uma das formas, é uma das ferramentas que foi muito bem postas, se colocou muito bem no mercado. Mas o Conselho Federal seguia principalmente pelo IRC, SASB, que são órgãos internacionais também que discutem a questão e buscam uma convergência, assim como aconteceu com o IFRS dentro da contabilidade, que convergiu, né, para o IFRS. Também na área de sustentabilidade há essa troca com os atores principais. Ou seja, repito, sem Estados Unidos, assim como ele ficou fora do IFRS, na questão de sustentabilidade, os Estados Unidos não pode ficar fora. Ele tem que estar, e agora ele está dentro, sabe? Porque ele mais a China representa mais de 50% das emissões do mundo. Não dá para ficar sentado lá simplesmente adquirindo crédito do carbono. Legal, mas e aí? Onde é que está a sustentabilidade massa, né? Disso, né? Então, eu vejo o mundo fazendo a sua parte e isso acaba chegando em nós. E nós fazemos, sim, seguindo vários padrões. E aí, Lívio, eu diria mais, se me permita, você tem vários padrões para você dar os primeiros passos. Você tem ISO 14.000, você tem a 31.000 que te ensina a trabalhar a risco, você tem a 27.000, 27.002, a gente trabalha muito isso internamente para nós e para os nossos clientes, que é a parte de sistema, segurança da gestão da informação, 29.000 que é segurança cadeia logística, e trabalha-se isso para as empresas. O Brasil dá passos largos há muito tempo. 2012, se eu não me engano, através direto da Casa Civil, por questão de assinar acordos internacionais, teve uma medida que é o seguinte, para o setor sucroalcooleiro no Brasil.
vocês têm que passar por uma revisão de asseguração da não existência ou não utilização de trabalho escravo ou análogo. Não sei se vocês lembram disso, teve uma grande repercussão. E aí as empresas de auditoria foram credenciadas, algumas passaram por um trabalho, tal, foram credenciadas a fazer esse trabalho. Foi feita essa asseguração no primeiro momento, mas logo no segundo momento o Ministério Público do Trabalho disse, parou. Quem tem que ver isso sou eu. Ok, legal. E continuou vendo. As empresas que estavam credenciadas pararam de fazer, o Ministério Público do Trabalho passou a fazer com aquele foco, mas é uma coisa que é interessante. Se for olhar a indústria têxtil no Brasil, passou também pela sua crise no mercado, ou seja, o mercado está se cobrando, o mercado está cada vez mais, e quando você volta à questão da geração atual dos 80% que você citou, eles estão querendo saber de onde vem. É verdade. Né? Eles querem dizer, pai, mas qual é a pegada de carbono desse produto? É verdade. Já estamos fazendo pergunta nessa linha. Não, essa é perfeito, e essa é a grande percepção da sociedade. Bom, você vê que o tempo passa rápido, né? Essa conversa ia longe, mas nós já estamos chegando ao final do nosso episódio. E eu peço a vocês têm um minuto agora para darem as suas considerações finais. Por favor, Patrícia. Queria agradecer a presença, acho que, como você comentou, esse espaço é fundamental, né? Acho que nessa temática de carbono a gente viu que ela realmente veio para ficar, tem muitas incertezas ainda em relação ao rumo que tudo isso vai tomar. A gente, né, na Heineken já, como compromisso aí, começou há praticamente 10 anos, a gente tem, por exemplo, o Brasil hoje, a partir de 2023, 100% de toda a produção, né, todas as cervejarias terão energia 100% renovável, né, e aí são as contradições de Brasil, né, a gente quando olha e compara, né, a operação do Brasil a outras do mundo da Heineken, a questão de energia realmente é um fator diferencial, mas a gente ainda tem muitos desafios, né, frente às questões de logística, por exemplo, que a gente precisa entender aí também outros modais, a gente tem um desafio gigantesco nas contradições que a gente tem, mas a gente está muito empenhado aí, a gente ficou muito animada de estar aqui podendo falar, representar, porque realmente o compromisso é grande. Então estamos animados aí com os desafios que vêm pela frente e aprendendo. Acho que no final do dia é isso. A gente tem, né, algumas empresas que já deram passos a mais, outras que ainda estão um pouquinho mais atrás, mas a verdade é que todos os profissionais que hoje lidam com essas temáticas estão aprendendo, né? Então a gente precisa aí também entender que sustentabilidade, a colaboração e a cooperação é um item fundamental dessa agenda, né? A gente não vai fazer nada sozinho, então agradeço aí pela participação. Legal, Patrícia. Só de novo, né, identificando isso, quando uma empresa como você trabalha, que dialoga direto com o consumidor, isso te dá muito mais responsabilidade e comprometimento, né? E a percepção também sobre essa organização. Então, eu fico muito grato pela sua presença. Obrigado, viu, Patrícia? Obrigada. Marcos Gregolin, suas considerações finais. Primeiro, obrigado a vocês pelo convite. Obrigado, Patrícia, por dividirmos a mesa aqui. Queria agradecer a oportunidade de dizer, gente, continuem fazendo sempre algo mais. Se deixem picar pelo mosquito da sustentabilidade, para vocês verem como é legal isso. Dá uma diferença em pensar num mundo melhor, pensar no outro, não pensar só em si. Lucro, a gente pode encher o cofre de dinheiro, mas se não tiver onde, com quem e os melhores lugares também para usá-lo da melhor forma, não vai fazer sentido, né? Então, impactem nos seus meios, nas suas famílias, na sua vizinhança, na sua comunidade. E contem conosco, sigam a Russell Bedford Brasil, Instituto Russell Bedford Brasil aí também nas redes sociais. Estamos no YouTube e LinkedIn, passando a nossa mensagem e trabalhando também. Muito legal. Obrigado. Muito bom, muito bom. Quero fazer agora os agradecimentos finais. Agradecimento à diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque. A diretoria da Russell Bedford, na pessoa do seu CEO, o Roger Maciel. A diretoria do Sindprestem, na pessoa do presidente, o Vander Morales, que nos acolhe aqui. Ao apoio do IRIS, do Instituto ADVB, de Responsabilidade Socioambiental. Aos nossos técnicos, que hoje estão em toda a equipe,
ao Zé Carlos, ao Beto, ao Robson, a Pamela e o Gustavo, obrigado aí pela presença. A nossa equipe de apoio, Ali Monteiro aqui presente, ao Augusto, a Michele e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também. Agradeço aos nossos 2 convidados. Muito obrigado, vocês foram perfeitos, viu? Muito obrigado mesmo pela colocação das realidades das suas organizações. E quero agradecer também a você, que acompanhou este Diálogos ISD-FIP, com o patrocínio da Russell Betty-Ford, apoio do Sindiprestem e do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental. Até o próximo episódio.